Tá, ô, senhor Bernardo, narre para nós de forma breve o que levou o senhor a ajuizar essa ação, quando que os fatos aconteceram. Pode contar para nós, por favor. Tá. É, Deixa eu ver de onde eu começo. Bom, eu tinha uma amizade, vamos dizer assim, com o Nando, e até onde eu vi nunca teve problemas, né? E depois de um certo período, acredito eu que por divergências de opções políticas e coisas assim, a coisa foi se tornando bastante intensa, né, em ataques constantes, assim, quase diários às vezes, e foi se tornando basicamente insuportável, né? E eu assim fiquei realmente incomodado, e isso foi se estendendo por um tempo, um mês, 2 meses, e isso não parou nunca mais, né? Eu fiquei bastante incomodado, e a gente obviamente ajuizou aqui pedindo indenização, e também eu acho que na parte criminal, não me lembro exatamente o que foi feito, mas e aí por meio de vídeos, postagens no Twitter, no Instagram, onde que ele poderia postar, né, dizendo coisas absurdas, né, a meu respeito, algumas, se o senhor me permite ler aqui, eu tenho anotado. Tá, eu não vou permitir que sejam lidas exatamente ali os termos utilizados, mas o senhor pode falar de forma genérica se foram xingamentos, se foram palavrões, qual tipo de ofensa daí? Falando muito a respeito do meu peso, chamando de gordo escroto, ou gordo, enfim, infeliz, qualquer adjetivo bem terrível, né? Insinuando que eu seria um estelionatário, que eu cometia fraude intelectual, que eu estaria ligado ao demônio, que eu faço pecados bíblicos e coisas do tipo. Assim, as coisas pesadíssimas, né? E uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é que todas as vezes que ele faz isso, né, uma associação minha com o demônio, por exemplo, isso causa um impacto, obviamente, da minha imagem, ou seja, isso acaba comigo publicamente, porque o meu público é católico, eu tenho um público cristão, é com que eu trabalho, meu público é esse, né, grande parte dele, pelo menos. E isso causa um grande dano à minha imagem, entendeu? Então, o tempo inteiro, fez um vídeo uma vez com a minha cara, né, num corpo de um capetão, assim, de um demônio imenso, e ficou lá dizendo mil coisas a meu respeito, né? E o que me incomodava é que é o seguinte, eu tinha relação com ele, o Nando tem, ou pelo menos tinha, não sei o meu celular, já estive uma vez, pelo menos, na casa dele, a gente se falava bastante tempo atrás, com certa frequência, e poderia ter me procurado, ou seja, teria essa liberdade de falar comigo como nós conversávamos sobre N assuntos, né? Então, se ele estava, sei lá, incomodado comigo, por que não me ligou, né? Se eu tivesse algum problema pessoal com ele, né, e em vez de sair atacando diretamente, como ele fazia e fez por muito tempo, né, eu obviamente iria mandar uma mensagem para ele, mas ele não fez, né, assim, simplesmente saiu atacando. E às vezes coisas que eu dizia, né, ele interpretava como se fossem a respeito dele, entendeu? Ah, então ele disse isso, então ele está se referindo a mim, né? E aí fazia de uma postagem que eu fazia a respeito dele um negócio de dias ali me difamando, me chamou inclusive de difamador profissional, uma coisa assim, o que, no meu entender, tipo, me acusa de crimes, né? Coisa que eu não cometi de maneira alguma, né? Então isso foi se estendendo, isso chegou no limite do suportável para mim, né? E essas divergências que a gente tem, pode ter, mas eu acho que passou dos limites para aturar. Eu lido com muito ataque todo dia, mas sistemático, para mim, como foi do jeito que foi feita a coisa desde o princípio, caracteriza, no meu entender, uma perseguição que precisa cessar, entendeu? Então, não houve resposta da minha parte ao nível de baixeza que foi feito comigo, né? Inclusive, na primeira, aliás, audiência que a gente teve, que foi a audiência de conciliação, terminou a audiência, mas assim, excelência, foi 1 minuto depois que terminou a audiência, ele foi, entendeu, lá na conta dele do Twitter, desceu o porrete em mim, não lembro exatamente o que falou, e daí botou uma foto minha, que eu tô com uma máscara, né? Eu estava num evento em Goiás, e eu estava com uma máscara escrito, desculpa, aqui eu vou ter que falar, mas ele disse, a máscara dizia foda-se, né? E a minha postagem eu falava assim, que era o dia do foda-se. E ele interpreta aquilo como se eu estivesse dizendo foda-se para a pandemia, né? Mas, obviamente, isso é uma desonestidade, porque aquele dia foi o dia em que tinha saído uma notícia, eu preciso explicar isso, tinha saído uma notícia de um áudio vazado do general Heleno,
em que ele se referia a uma certa parte do Congresso que estava querendo, segundo ele, atacar o presidente ou constranger o presidente, né? E o Heleno ficou muito nervoso e gravaram um pedaço da conversa e o Heleno falou, foda-se essa parte do Congresso. E aí todo mundo naquele dia 15, né, tweetou, foda-se, todo mundo tweetou. Então eu que estava num evento de máscara, portanto, usei a máscara para falar das pessoas, para eu concordando com o Heleno que se F aquela parte do Congresso. E aí interpreta como se eu estivesse dizendo foda-se a pandemia. E usa essa foto o tempo inteiro para dizer como se eu me lixasse para as pessoas que estão morrendo e insinua, no meu entender, que eu seria culpado pelas mortes, entendeu? Então, assim, não dá para aturar um negócio desse. Inclusive, assim, teve uma postagem, eu também não vou me lembrar qual, mas foi perto da última audiência, em que ele meio que debochou do processo, entendeu? Fez pouco caso do processo. Então, assim, nem durante o litígio que a gente está tendo aqui dá para respeitar o negócio. Então, pô, sabe... Tudo bem, senhor Bernardo. Eu peço, né, como o senhor já vem fazendo ali, eu sei que o senhor está com papel ali, com anotações, tudo, para que não consulte, eu vou abrir a palavra ao Dr. Luiz Gustavo, que está representando o senhor Fernando. Ele poderá fazer as perguntas, né, diretamente ao senhor. O senhor pode responder também diretamente a ele, assim como estava conversando comigo, tá certo? Tá certo. Dr. Luiz, por favor. Obrigado, excelência. A primeira pergunta se refere à conta no Twitter, denominada @BernardoPKister. Essa conta ela foi suspensa por determinação judicial? Foi. Ok. Você disse que nunca havia ofendido ou mencionado de forma pejorativa o requerido. Nessa conta você nunca fez isso? Essa conta que se encontra suspensa e não há como acessar nenhuma mensagem dela? Você nunca fez isso? Não, se eu não consigo acessar ou se eu nunca ofendi? Se você nunca o ofendeu nesta conta que se encontra suspensa. Olha, eu confesso que depois que iniciou o processo, eu fui buscar na conta, mas eu não consigo buscá-la primeiro, porque ela está bloqueada, como eu já informei, e segundo, eu não me lembro de tê-lo feito, entendeu? Então não tem nem como buscar, não tem como saber. Não lembra de tê-lo ofendido, ok. Neste perfil foi possível resgatar alguns prints de postagens que o senhor fez, né? Eu vou pedir licença a Vossa Excelência para lê-los aqui para ter mais clareza. Eu posso mostrar, compartilhar a tela, okay. Né? O doutor Tá só na fala página 5 da contestação, Excelência. Página 5? Da contestação, Tá, pode abrir, Beatriz, por favor, página 5. 32.1. Tá na página 5? Isso. O senhor confirma a autoria dessas postagens? Olha, é o que eu disse. Parece o meu texto, mas assim, eu não consigo entender que não. Deixa eu ver aqui. A extrema Sim, aparentemente sou eu, né? Não tem link indicado, mas tudo bem. Aparentemente sou eu, sim. Aparentemente. Ok. O senhor disse aí que a imagem com uma máscara escrito foda-se não se referia, desculpe a palavra, mas apenas reproduzindo o que havia na imagem, não se referia à pandemia, mas sim ao Congresso. O senhor disse que... Não, desculpa. Não, se referia à fala do general Heleno para o Congresso. Ah, ok. O senhor disse então que, na verdade, se importava com a gravidade da pandemia. O senhor pode explicar, porque eu noto aqui alguma contradição entre essa sua afirmação e as publicações que você fez no jornal no portal de notícias, aí também logo abaixo da página 5, que está mostrado aí na tela. Pode abaixar, Beatriz, por favor. Notícias com as seguintes chamadas: coronavírus, pandemia ou histeria? Tennessee, mais pessoas morreram. O senhor poderia explicar essa contradição entre o que o senhor acabou de afirmar, que a pandemia, na verdade, o senhor considera ela grave, e essas publicações que o senhor fez? Doutor Fernando, pela ordem, isso não é objeto dos autos. O objeto dos autos é se houve ofensa ou não.
Tá, eu respeito aí a manifestação do Dr. Emerson, mas constam ali as notícias ali que ele trouxe até no corpo da contestação e fazem parte dos autos, tendo em vista que é em razão dessa divergência que as alegadas ofensas foram objeto dessa ação, tá certo? Entendo que é pertinente, Dr. Emerson. Pode prosseguir, Dr. Luiz Gustavo, por favor. Então, só para ele esclarecer a contradição do que ele acabou de afirmar, dizendo que ele não trata a pandemia de forma leviana, e essas matérias jornalísticas que ele produziu, com esses títulos que obviamente tratam a pandemia de forma leviana. Então, no meu entender, é sua interpretação de que isso trata de forma leviana. Se você for ver aqui dessas 4 notícias que vocês colocaram, 3 delas são apenas noticiosas e uma delas é de opinião. Sobre o Tennessee, mais pessoas morreram por suicídio do que vírus chinês, eu trouxe notícias de um site. Se você lesse a matéria, está lá a reportagem que eu apenas reproduzi e não omiti opinião. Na segunda, o coronavírus vazou de um laboratório chinês, aponta coronel do exército americano, eu expus a opinião dele, não a minha. Desde 2003, 50 estudos comprovam a eficácia de cloroquina, eu expus o que o Dr. Paulo... Deixa eu terminar, o senhor me perguntou, deixa eu terminar. Ele disse, eu apenas expus uma colocação do Dr. Paulo Zanotto de estudos que ele passou e eu coloquei isso na matéria, portanto... Não, perfeito. Essas duas últimas realmente não tem muito a ver com a sua afirmação, só esclarecendo. Com as 2 primeiras é que eu acho que há a maior contradição que o senhor poderia aí esclarecer. As 2 primeiras realmente tratam a pandemia de forma leviana porque dizem que morreu mais gente de suicídio do que do vírus. E a primeira diz que a pandemia, na verdade, seria uma histeria. Se o senhor puder esclarecer melhor. Então, se o doutor me der só licença de terminar, então é o seguinte, nessa aqui do Tennessee, diz inclusive no subtítulo, os moradores do condado de Knox, no Tennessee, têm sofrido com confinamento total e desemprego, tem levado ao aumento de suicídio. Também é uma reportagem que traz dados do próprio delegado do condado de Knox que trouxe essa informação, tem todos os dados da matéria. E quanto à primeira, ela foi feita no primeiro mês da pandemia. Então, a gente tinha dados precários, né? E era uma análise inicial. Então, assim, consta no texto, inclusive, para tomar cuidado, para cuidado com as pessoas mais velhas, com grupos de risco. Fala no texto, inclusive, se eu não me falho a memória, para usar máscara, para usar álcool em gel, manter as medidas sanitárias, mas que eu achava que estava sendo feita muita histeria por o que estava acontecendo na época, o que depois, obviamente, mudou, enfim, as informações foram chegando, mas isso foi logo no primeiro mês. Ali não diz exatamente a data da publicação, mas depois isso pode ser conferido. Mas a postagem que o senhor fez com a máscara escrito "foda-se" também foi na mesma época? Sim, foi antes, inclusive, da confirmação. Foi, eu acho que 15 de março. Eu não vou me lembrar a data, mas foi no começo de 2020, bem no comecinho. Quando o senhor fez essa postagem, o senhor esclareceu embaixo que o senhor se referia à fala do general Heleno? Era óbvio, porque estava acontecendo no mesmo dia, nos tópicos mais comentados do Twitter, estava acontecendo, todo mundo colocando lá, foda-se, 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 todo mundo. Não houve um esclarecimento expresso na sua postagem com essa foto? Não, porque ela fazia parte do contexto das postagens anteriores e subsequentes. Ok. Então qualquer pessoa com um pouco de informação saberia entender. Agora, quando tirado fora do contexto, aí você pode distorcer. Ok. Ainda nesse perfil, que foi suspenso por determinação da Justiça, foi publicado no dia 30 de maio de 2020 o seguinte post. Excelência, deixa eu só procurar aqui em que página está da contestação. Página 8 da contestação. Pode perguntar. O senhor confirma a autoria dessa publicação? Olha, eu sinceramente não lembro de ter postado. Foi uma postagem bastante comentada, foi um assunto bastante polêmico na época. O senhor realmente não se lembra dessa publicação? Não, é o que eu disse, parece que eu ter sido escrito, mas eu não tenho como confirmar, porque não tem link, não tem nada aqui. Está suspensa a sua conta, mas isso foi inclusive notícia no canal O Antagonista, que republicou isso, então poderia ser até considerado fato público e notório, porque está na mídia,
Porém, foi um fato bastante polêmico e gerou bastante discussão. O senhor realmente não pode confirmar a autoria dessa publicação? O que foi notícia no antagonista? A minha postagem? Você havia respondido a uma postagem do requerido, né? Assim como diversas outras pessoas haviam respondido no mesmo sentido. O Não, senhor não eu confirma? respondi quem? Desculpa, quem que eu respondi? Essa publicação seria uma resposta a uma publicação inicial do requerido, comentando a respeito de Felipe Martins, que é assessor do presidente Jair Bolsonaro. Isso não, esse meu tweet não me parece resposta a nada. Não me parece resposta a nada. Ele não está numa sequência de resposta. Tá, o senhor confirma que é o seu tweet? Eu digo que aparentemente sim. Ok. Prosseguindo então, considerando que seja o seu tweet, porque é um print bastante claro, aí não há nada que indique que não seja, a quem você se referia quando mencionou, desculpe novamente ter que usar a expressão, um tem pica sonsa e outro mama em veveco. A quem você se referia? Sinceramente, eu não lembro. Você não sabe? Não. Ok. Excelência, um pouco mais abaixo, aí na Sim. contestação... É só importante uma coisa, Excelência, que assim, não sei, provavelmente a Excelência conhece o Twitter e sabe que é uma ferramenta que a gente usa, pelo menos eu uso muito, e é muito movimentada. Às vezes a gente chega a fazer 10, 15 postagens por dia. Se é uma postagem, sei lá, do ano passado, eu não tenho como lembrar de todas as postagens que eu fiz. Tá, sem problema. O senhor já respondeu. Nem do qual Próxima... exatamente a próxima pergunta vai necessitar aí, Excelência, de alguns prints que estão logo abaixo aí deste. Pode abaixar, Beatriz, por favor. Aumente a tela, Beatriz. Mais ainda. Tá, já dá para enxergar ali. Pode perguntar, doutor. Nossa, se puder aumentar um pouquinho, desculpa, Excelência, estou meio sério. Pode aumentar mais, Beatriz, dá para aumentar sim. Aí, tá bom. Em todas essas postagens que ocorreram na mesma oportunidade, tá? Esses outros perfis se referiram ao perfil do requerido, o @moura101, como você estava mamando em veveco. Com perdão da expressão. Como você não se lembra a quem você se referia, como você explica que inúmeros usuários dessa mesma rede social publicaram essa mensagem se referindo ao requerido dessa forma? Como você explica que no mesmo dia você usou os mesmos termos para se referir a alguém que não era o requerido? Então, não tem como saber se é no mesmo dia, pelo que está apresentado aí. Porque nesses tweets que você está me mostrando não tem data. Ok. Eu não consigo confirmar. Inclusive no meu também não tem data, então não posso dizer que é no mesmo dia. Se eu puder fazer uma referência a uma matéria jornalística, ela confirma que esses prints são da mesma data de 30 de maio, quando o requerente fez a postagem. Mas qual que é a pergunta, doutor? A pergunta é, como ele explica a coincidência de que na mesma oportunidade essas pessoas tenham usado os mesmos termos para se referir ao requerido e ele usou o mesmo termo para se referir a uma outra pessoa que ele não lembra? Como ele explica isso? Eu não sei, são as pessoas que postaram. E outra coisa, não sei se é na mesma oportunidade, porque não tem nenhuma referida data aí nas postagens. É muito simples, né? E isso aí, pelo que eu entendi, não é nem resposta ao que eu escrevi. Então você nega que pelo Felipe Martins. Você nega que se referiu ao requerido quando usou a expressão mama em veveco? Sim. Não estava se referindo ao requerido. E a quem que o senhor se referiu então? O senhor não se referiu à parte ré, a quem o senhor se referiu? Se recorda? É o que eu disse para Vossa Excelência. Eu não sei, eu não me lembro. Isso faz sei lá, foi maio, abril do ano passado, não lembro quando foi. Próxima pergunta, doutor Luiz. O senhor conhece o youtuber Mauro Fagundes? Ele foi colunista no mesmo portal de notícias em que o senhor escrevia, o Terça Livre? Não, eu nunca escrevi para o Terça Livre. Eu fazia lives esporádicas para o Terça Livre. Mas o mesmo canal onde o senhor já participou. O senhor conhece ele? Sim, não, mas não pessoalmente. Sei quem é.
Tá. O senhor tomou conhecimento da difamação que esse rapaz perpetrou no dia 18 de abril do ano passado, Eu afirmando... confesso, desculpa de adiantar aqui, mas confesso que nunca tive prazer de assistir vídeo dele. Nunca gostei, nunca achei engraçado, nunca... Tá. Nunca, Só terminando, a pergunta se referia a uma difamação onde ele referiu que o requerido contratava garotos de programa travesti. Nesse contexto, foi mera coincidência que o senhor fez aquela referência que vimos há pouco, Mama Veveco, na sua rede social do Twitter? Foi uma coincidência? Eu não vi o referido vídeo, nem sei o nome do vídeo, não sei da Então, data. foi uma coincidência apenas? Não sei. Não? Bom, Ok, excelência. Desculpa interromper, doutor Luiz, mas o senhor se recorda ao menos do contexto em que realizou a publicação ali? Pode voltar mais para cima, Beatriz? O senhor fez a observação de que realiza várias publicações muitas vezes no mesmo dia, mas o senhor se recorda do contexto dessa publicação aqui, mais ou menos quando ela foi feita, por que ela foi feita? Não, provavelmente tinha alguém acusando alguma coisa do Felipe Martins. Eu conheço o Felipe Martins, né? E não entendi ainda o contexto porque isso foi feito. Não Mas sabe se refere a alguém que atacava o Felipe Martins. Não sabe o objeto, por que atacavam o Felipe Martins? Não sei qual era o problema da época. Tá. Devolvo a palavra ao Dr. Luiz. Ok. Só um minutinho. Com relação ao filme divulgado e produzido, acredito, pelo senhor, quando será a data de lançamento? Quando será a data de lançamento? Sim. Ela está prevista para o mês de final de setembro, começo de outubro. Deste ano? Sim. Ok. No vídeo publicado no YouTube, denominado Entrevista, Eles Estão no Meio de Nós, foi publicado em 2018, consta na contestação em folhas 12. É dito que o filme estava em reta final de lançamento. O que houve para não ter sido lançado 3 anos depois? Houve que a gente não, como está no próprio site, que a gente não chegou na arrecadação final, portanto, não conseguimos concluir. O site que o senhor menciona no filme Eles Estão no Meio de Nós é informado que o projeto já angariou R$ 547.377. Perfeito. Bem como discrimina diversos serviços pagos para a produção do filme. O senhor tem a nota fiscal desses serviços que o filme demandou? Doutor Fernando, eu vou insistir novamente que isso não é objeto dos autos, já está virando Ele acusa o requerido de difamá-lo com relação à produção desse filme. Sim, a questão na verdade, objeto de outro processo, né? O senhor está, na verdade, induzindo ele, enfim... É objeto desse processo também, Excelência. Ele acusa o requerido de difamá-lo com relação à produção desse filme. Só um minuto. Realmente a menção a esse filme aí também... entendo que está dentro ali do que está sendo alegado na peça de defesa, né, tendo em vista que é considerado como causa da divergência entre as partes. Apenas a pergunta aí das notas fiscais, etc., que eu não entendo a pertinência. O doutor pode reformular a pergunta, por favor? Ok, eu passando para a próxima, então, Excelência. O site eu tentei acessar hoje e estava fora do ar. Tem algum motivo específico? Não sei, porque na verdade eu sou, como é que eu vou dizer? Eu sou diretor de conteúdo e eu auxilio no roteiro. Eu não cuido da parte administrativa do filme. Tem uma equipe que faz isso, né? O meu nome está mais conhecido porque eu que sou o personagem principal, mas eu não faço todas as coisas, não conheço esses mínimos detalhes. O senhor não tem nenhum conhecimento da administração desse projeto? Não, eu tenho alguma noção, sim, mas não tenho o controle de tudo. Isso está com a equipe do Rio de Janeiro. Ok. No dia 12 de fevereiro, foi feita uma doação teste nesse site, valor de R$40. Aí consta na contestação que o site ele
ele oferece alguns benefícios para o doador que oferece esses R$ 40, como acesso completo à área de membros, né, curso sobre teologia da libertação, infográfico sobre a teologia da libertação. Porém, o perfil que fez essa doação não recebeu nenhum desses produtos, não recebeu sequer um e-mail dizendo que ele agora era um doador oficial desse filme Eles Estão no Meio de Nós. O senhor sabe explicar esse fato? Não sei, deve ser um problema na área técnica, porque eu conheço várias pessoas que têm acesso à área de membros. Foi também tentado um e-mail com a área técnica, perguntando por que não havia sido recebido esse acesso completo à área de membros, e não foi respondido. Isso já tem quase mais de um ano, na verdade. O senhor tem conhecimento do porquê esse problema ocorre? Olha, se as pessoas falam comigo, eu sempre, se elas vêm a mim, eu falo com a área técnica, que é o nome dele é o Vitor Manuel. E ele que cuida disso. Ok, próxima pergunta, doutor. Sem mais, excelência. Certo. Deixa eu verificar aqui onde que tá. Só um minutinho. Na contestação ainda, Beatriz, abra para mim página 10, por favor. Acredito que só essa imagem aqui ficou sem questionamento. Diminui um pouquinho, Beatriz, para aparecer tudo ali. Tá. Senhor Bernardo, o senhor reconhece ter publicado, postado ali no Twitter, na sua conta do Twitter, essa imagem aqui, essa montagem ou não? Vossa Excelência, me desculpe, não me lembro e, inclusive, já repito, não tem data, eu sinceramente não me lembro de colocar isso aí. Não se lembra? Assim, vou dizer, tenho certeza que não coloquei, mas não, assim... Foi o senhor que fez essa montagem aqui? Ou... Não, de maneira não? alguma. Tá. O senhor mencionou que não se lembra, né, de ter feito... Quando que, no começo do depoimento, o senhor mencionou que tinha uma amizade, né, com o senhor Fernando, e aí, em decorrência de divergências políticas, começaram esses ataques constantes ali, que não pararam, se tornaram insuportáveis e tal. O senhor sabe precisar, mais ou menos, né, quando que começaram esses ataques constantes que o senhor mencionou? Quando surgiu essa divergência política? Eu estimaria, tá, doutor? Posso estar equivocado, mas mais ou menos ali o final de 2019, ali, setembro, outubro de 2019. Beatriz, pode fechar essa tela aí, por favor? O senhor mencionou que eram por meio de postagens no Twitter e no Facebook, era isso? E no Facebook eu não sei, não cheguei a ver porque eu não acesso muito Facebook, mas por vídeos de YouTube também e no Instagram. Ah, tá, no YouTube e Instagram. O senhor nunca respondeu aos ataques, nada? Não que eu me lembre. E nunca também postou algum vídeo falando algo sobre o senhor Fernando? Não. Não ou não se lembra? Não, nunca fiz vídeo atacando o Nando. Nem fazendo menção a ele? Não. O senhor mencionou que havia algumas coisas que ele interpretava que o senhor dizia, né? Ele interpretava que era direcionado a ele. O senhor sabe especificar o que eram essas coisas? Não digo no sentido de que ele interpretava como se fosse sendo para ele, mas no sentido de eu dizia alguma coisa e ele interpretava aquilo como se eu tivesse, no meu entender, atacando ele, entendeu? Ou o que ele acredita. Aí pegava aquilo e ficava repostando e falando e xingando, enfim, dizendo mil coisas, entendeu? Tá, mas a minha pergunta é, o senhor sabe especificar qual coisa que era essa? Qual a declaração do senhor Fernando?
Exatamente de cabeça, eu não lembro. Isso consta, acho que na apresentação, no documento inicial do advogado. Tá. Não sei. O senhor mencionou que apresentou ali uma petição na área criminal, né? O senhor sabe como que está o andamento dessa petição? Eu acho que o Emerson pode saber responder, Excelência. Tá, ok. O senhor mantém alguma conta ativa no Twitter atualmente? Tem uma conta que era reserva. Uhum. Qual o nome, por favor? Posso olhar aqui? O senhor não se recorda de cabeça? Eu acho que é Bernardo _ Kister. Acho que é isso. Esse é o nome? É o arroba, né? A referência dela. E qual o nome que aparece ali para os usuários, o senhor sabe dizer? Eu acho que é Bernardo Kister Livre. Livre? Livre, A conta Bernardo Kister News é do senhor? Não. Não? O senhor chegou a solicitar, o senhor mencionou que tem até o contato ali, tinha amizade, o contato pelo celular. O senhor chegou a solicitar diretamente ao senhor Fernando, ou por meio judicial, ou diretamente ao YouTube, alguma plataforma digital, a retirada das postagens e dos vídeos que faziam menção ao senhor? Não, nunca pedi retirada de nada. Eu acho que nem no processo nós estamos pedindo retirada. Tá. Muito bem. Sem mais perguntas pelo juiz também, pode encerrar a gravação. Obrigado, senhor Bernardo, pelos seus esclarecimentos. Diante do que foi produzido, eu volto a perguntar aí ao Dr. Luiz Gustavo, tem alguma proposta de acordo? Não, Excelência, infelizmente. Algum requerimento para constar em ata? Não, Excelência. Dr. Emerson, pela parte autora, algum requerimento? Doutor Fernando, não, sem requerimentos. Tá. O objetivo principal, né, da legislação, tanto do Código de Processo Civil quanto da Lei 9.099, que rege o rito dos juizados especiais, é a obtenção da conciliação entre as partes, né, a resolução amigável dos litígios. Por isso, com a licença aí do Dr. Gustavo, do Dr. Luiz Gustavo, o senhor Fernando, o Luiz Fernando, né, tem alguma proposta de acordo, interesse em realizar uma conciliação com o senhor Bernardo? Excelência, doutor Fernando, eu me sinto absolutamente ofendido com esse rapaz ter me processado depois de ter vindo aqui em casa pedir dinheiro para o filme dele e depois de todas as mentiras que ele contou aqui, dizendo que não se lembra, que não foi ele, que não sabe do que está acontecendo. Então, não tem a menor possibilidade de conciliação. Não tem. Tá. Verifique a sua inscrição no canal. Não custa nada você clicar nessa porra desse botão. Botão do joinha, botão do sininho. Você sabe tudo isso, mas você não faz, né? Por que você não faz? Custa nada para você. Faça agora. Muito bem.